Vamos agora falar de medidas de tensão. E o Cláudio, então, vai usar o multímetro, né, com essa finalidade. Né? Então, mas a gente gostaria de saber primeiro, Cláudio, os riscos. Né? Eu acho que medidas de tensão já comportam um risco maior do que de resistência, né? Porque de são quase que nenhum. Né? Se você tira a resistência do circuito. Né? Então, fala sobre isso primeiro, Cláudio. Certo. A medida de tensão envolve, então, elementos que são ativos, né? São elementos que têm energia. É diferente de um resistor, que é um elemento que é passivo, né? Passivo. Essas fontes são ativas. Já oferece um certo cuidado, né? Por exemplo, se você colocar isso aqui em curto-circuito, então a corrente vai ser tão grande, porque inclusive a corrente passa por dentro da pilha. Então, se a corrente for muito alta, ele pode gerar um aquecimento e gerar vapor aqui interno. Se a resistência for pequena, a corrente vai ser grande. Vai ser grande, Esse é o ponto. Exatamente. É o curto-circuito, praticamente. Né? Exatamente. E a corrente sendo muito alta pode gerar calor, né, efeito Joule, e pode gerar vapores que podem fazer a pilha explodir. Né? Então, às vezes, até uma pilha pequenininha como essa, né, inofensiva aparentemente, você guarda no bolso junto com chave, com materiais que são condutores. Por um acaso, você pode colocar isso aqui em curto-circuito. Né? Então, pequenas baterias podem vazar, inclusive, né? E o vazamento pode ocasionar, por exemplo, queimaduras, né? Porque aqui dentro tem ácidos e bases fortes, então pode ter riscos sérios. Né? Então, todo elemento ativo, você usa a escala de tensão. Né? Jamais a gente vai medir corrente, certo? A não ser que você saiba exatamente qual é a grandeza, a ordem de grandeza da corrente que esses geradores têm. Então, nós vamos medir, então, apenas tensão e nunca resistência. Tá? Por exemplo, tem uma questão que é determinar a resistência interna disso aqui. Não vai querer medir a resistência direto aqui com um ohmímetro, né? Tá? Então, é um erro muito comum, né? Os alunos quererem medir resistência e corrente de elementos ativos. Bom, então a escala de tensão, de novo, a gente vai usar o comum e o outro terminal volts, né, que é o V. Tem aqui. um V ali indicando, né? Exatamente. Então é importante colocar aqui, né, na conexão. Outra coisa, se você está com esse aparelho ligado no circuito, se você vai fazer qualquer modificação, tira do circuito. Né? Jamais queira mudar a escala com o aparelho ligado em algum circuito. Sim. Sempre desconectar. Essa é uma providência, então, essencial. A primeira coisa que você tem que fazer. Coisa que tem que fazer. Você vai mexer na escala, vai mudar aqui, tira do circuito. Tá. Né? É meio difícil, às vezes você na pressa quer mudar a escala, mas é um cuidado muito importante. Agora, é curioso, né, Cláudio, porque o aparelho acaba fazendo parte do circuito. Sim. Essa é uma coisa que é bem interessante, né? Se lembra quando eu mencionei elementos, sim, né? Sim. Quando você faz uso de um aparelho de medida, ele já está fazendo parte também do circuito, né? Principalmente os amperímetros, né? Que aí a corrente vai passar através do equipamento. Isso, né? Exatamente. Bom, então vamos agora medir a tensão aqui de algumas pilhas e baterias. Eu sei que aqui eu tenho, por exemplo, uma bateria, né? Baterias são pilhas pequenas como essa, né? E você tem várias dessas aqui dentro. Né? Então eu tenho aqui 6 pilhas de 1,5 volt, que no total vai dar 9 volts. Daí deriva o nome bateria, Baterias, né? são uma associação de pilhas. Então vou ligar agora. Como eu sei que aqui é corrente contínua, ou seja, tem polaridade positiva e negativa, não é corrente alternada como da tomada, então vou escolher aqui o lado, né, que é corrente contínua alternada, desse lado aqui. Tá? Esse símbolo significa alternado, é uma cobrinha, né, significando uma senoide, e o símbolo, que é um traço contínuo. Então, essa escala é para ambos. A única coisa que eu tenho que mudar é aqui esse botãozinho. Ó. Sim, se é DC ou AC. Corrente contínua ou alternada. Exatamente, DC contínua, AC alternada. Então vamos ligar aqui. Né? Se eu souber que, se eu for medir apenas componentes que tenham 1,5 volt, por exemplo, eu deixo ele na escala de 2 volts.
Mas como eu sei que aqui tem 9 volts, por exemplo, eu vou colocar, muda a escala. Já coloco para 20 volts. Né? Se de repente tiver mais algum outro elemento que eu não sei, eu já coloco uma escala maior. Então, isso é interessante, de novo, reforçar o ponto que você mencionou antes, né? O indivíduo tem que ter uma ideia da ordem de grandeza sim, tem que daquilo ter uma que ideia. você está medindo, porque senão ele nunca vai acertar qual a escala. Exatamente, também, né? pode até ser perigoso. Não, representando o perigo, na verdade. Né, tem uma fonte de alta tensão, né? Ele pode ser perigoso. Então, coloquei na escala de 20 volts, ou seja, ele consegue medir até 20 volts no máximo. Né? Então aqui está 0, significa que não tem tensão nenhuma nos terminais. Né? Então vamos começar aqui pela nossa pilha, né? Essa pilha aqui comum. Então, terminal preto é onde é o polo negativo. Coloca ela aqui. Eu trouxe até um ímã, né? Que ela gruda e ela fica muito mais prático, né? Não precisa ficar colocando, né? Aqui desse lado a mesma coisa. Fantástico. Isso é uma providência muito... Ele fica mais prático, claro, né? Claro. E aqui, então, medindo 1,47, né? 1,47 volts. É o que diz, né? 1,5, né? 1,5, exatamente. Né? 1,5 volts. Então, vamos pegar, então, por exemplo, no caso da nossa bateria, não tem problema, porque isso aqui já é mais fácil, né? O lado negativo e o lado positivo. Tá? No caso do multímetro digital, não tem muito problema eu trocar a polaridade. Tá. Né? Por exemplo, se fosse um multímetro analógico, aí seria um problema sério, porque o galvanômetro ia com o ponteiro para o outro lado. Tá. Poderia danificar o ponteiro. Né? Que interessante. Agora, nesse caso... então, isso aqui eu acho que representa uma vantagem. Uma então, vantagem do analógico, grande, né? sim. Porque às vezes exatamente. começa a ficar apanhando qual é a polaridade. Com a polaridade, ele se confunde, né? Por exemplo, eu vou trocar aqui de propósito, tá? Vou colocar o lado vermelho no lado negativo e o lado preto no lado positivo, né? Então ele vai medir, tá? 9,18 volts, só que aparece um menuzinho na frente. Né? Quer dizer que você, curioso. Né? Você trocou aqui. Ele indica com sinal, né? Exatamente. Ele está dizendo, você trocou aqui o... Não, né? claro, porque é então, isso mesmo. Basta trocar. É aquela questão do B com respeito a A ou A com respeito a B, né? Exatamente. Então, agora desapareceu o menuzinho, né? Então quer dizer que eu acertei aqui a tensão. Então aqui eu tenho 9 volts, né? 9,17 volts. É uma bateria. Então aqui também, uma pilhazinha menor, né? Aqui, vou ligar aqui. 1,46. Essas pilhas tipo moeda, que a gente usa muito hoje em dia, né? Controle remoto, aparelhinhos pequenos, né? O Cláudio, só uma curiosidade, né? O fabricante sempre indica 1,5, né? Ali, sim. não é isso? Sim, mas como você está observando, né, é muito difícil obter exatamente isso, né? Muito difícil. Né? Mesmo porque com o tempo eu acho que a bateria também vai descarregar. Então eu acho que é bom chamar a atenção para isso, né? Exatamente. E depois tem a questão de erros também, né? Erros também, exatamente. Você tem a tolerância do multímetro, né? Então nem tudo que está marcando aqui é o que de fato está ocorrendo aqui na pilha. Pode ter uma incerteza ali associada. Certo. Então é bom você verificar no manual, né? Quantos por cento eu tenho aí de tolerância, né? Isso aqui seria uma bateria tipo moeda, ele marca 3 volts e todos eles têm uma marca, né? Ele tem uma marca, um modelo e você pode descobrir a curva característica, né? Qual é a tensão máxima, qual é a tensão mínima, carga, etc. Tem datasheet, né? Quer dizer, tem um manual dessas marcas todas, né? É só entrar na internet e descobrir. Então você pode dizer qual a tensão máxima, né? Qual a quantidade de carga, né? Resistência interna e tudo mais. Então, vou ligar aqui. Essa bateria está dizendo que desse lado é positivo, né? E desse outro lado aqui, negativo. Então, vou ligar aqui e verificar qual a tensão. Né? 3,15 volts.
Aqui, miniaturização, né? Já pensou? Essa uma aí? outra, tipo botão. Esse daqui é em torno de 1,5 volts, é menor do que esse, né? Então vamos ver aqui a tensão. 1,5 volts. E aqui um LED, né, só para mostrar um circuito simples, né? Aquele que você colocou lá na apresentação, né? Um LEDzinho, né, e um gerador. Né? Vamos fechar o circuito. Esse LED funciona no mínimo com 2,5 volts. 1,5 volt, então... Então uso o de 3. Opa! Vamos ter que usar o de 3, tá? 1,5 volt, vamos colocar aqui, você vê que ele não acende. Né? Ele é o LED, então ele tem polaridade. Ele só deixa passar corrente no circuito, no sentido, né? Então todo LED ele tem duas perninhas, né? Uma mais comprida e uma mais curta. Né? A mais comprida é o lado que você tem que colocar no lado positivo. Ah, tá. Então já é uma convenção. Uma convenção. Okay. Exatamente. Não Então, tem o mais ou menos, mas fica claro ali. Tá, pelas perninhas. Muito né? bom. Então, isso aqui não liga, né? Tá? Porque é uma tensão que é insuficiente para o LED acender. Agora, esse daqui é de 3 volts, né? Então, vamos colocar... Né? Você vê que agora ele acende, porque tem uma tensão suficiente para acender o LED. Se eu mudar a polaridade, aí não acende. Porque aí eu estou invertendo a... Que, na verdade, isso aqui é um diodo, né? Ele só deixa passar corrente no sentido. Tá? Então, aqui um LED de outra cor, branca, né? Certo? E aqui uma fonte. Só que uma conversão de energia luminosa, né? Da luz, em energia elétrica. Então, aqui eu vou obter também tensão. Né? Então, eu posso obter tensão a partir da energia da luz. Então, vamos ver qual é a tensão que esse gerador, né? Vamos medir. Interessante. Aqui, eu sei que dá em torno, né, de 5 a 10 volts. Né? Então, vamos ligar. E a gente pode ver que está gerando 5,8 volts, mais ou menos. Né? Isso é suficiente para ligar os LEDs. Né? Então, tem aqui vários LEDs associados. Né? E eu posso, então, ligar. Né? Só que agora estou usando a luz ambiente, né? Para gerar eletricidade. Então, não é bateria, né? Essa daqui não se gasta. Né? Então, estou aproveitando a energia da luz. Tá? Se eu não deixar entrar a luz, então acaba a minha energia. Aqui. Isso é interessante, hein? Então, muito. Agora é uma energia que basicamente é de graça, né? Então, tendo isso aqui, eu posso transformar a energia luminosa em energia elétrica. Né? Muito bom. Outra coisa que tem mais uma coisa interessante, que é o seguinte, nem sempre as pilhas, você consegue descobrir se uma pilha está gasta ou não, medindo-se a tensão. Né? Então, por exemplo, essa daqui a gente já tinha visto, né? Que é em torno de 1,5 volt. Então, vamos colocar aqui só para... Né? 1,47 volts. Tá? Agora, vamos pegar essa outra. Então, essa outra, ela tem quanto? 1,3 volts. Né? Aparentemente, as duas, né, têm quase que a mesma tensão. Tá? Só que é o seguinte, eu vou ligar esta pilha numa carga. Né? Porque o que é importante numa pilha? Né? Uma pilha, não adianta ele ter apenas tensão. A hora que eu ligar em alguma carga, ele tem que suportar e manter a tensão mais ou menos estável. Então, vou agora ligar num resistor aqui de 22 ohms. Então, vou ligar aqui. Colocando os ímãs, né, para facilitar. E aqui, então, né? Mas antes, vamos medir a tensão aqui. Então, vamos medir a tensão. Né? Aqui na pilha mesmo, né? Vamos medir a tensão na pilha. Então, a pilha está marcando 1,47 volts. Agora eu vou ligar aqui no resistor. Olha.
caiu um pouco, 1,43. Né? Então, tiro 1,47. Coloca a carga 1,43. Quer dizer, não houve uma queda significativa da tensão. Então uma é pilha bastante que tá boa. ideal, né? Quer dizer, fornece uma tensão independentemente de outros elementos do circuito. Né? Sim, exatamente. Essa que você está verificando. Né? É mais próxima do ideal. Então essa Sim. é uma pilha boa. Ela está boa. Está com carga, resistência interna pequena. Então quanto mais gasta vai ficando a pilha, maior vai ficando a sua resistência interna. Então vamos agora ver fazer a mesma coisa com essa pilha aqui. Então vamos colocar aqui, né? Medir aqui a tensão, né, da pilha, 1,5, tá? E vou ligar agora na carga, aqui, 0,96. Né? Então, sem carga, 1,5. Com carga... Interessante. Veja, que nesse caso, houve uma queda de tensão muito grande. Muito significativa. Né? Então, apesar dessa aqui ter tensão até maior do que esse, a hora que você colocar isso aqui no aparelho, pode ser que o aparelho nem funcione. Então, essa é a diferença de uma pilha gasta, né, e de uma pilha que esteja mais nova. Então, aqui são alguns... Né? Cláudio, só um comentário, né? Quando você compra um aparelho de medida, qualquer, né? É bom você dar uma olhadinha, né? No erro induzido, né? Pelo aparelho, no processo de medida. Né? Isso, em geral, é dado por uma porcentagem, Sim, né? uma do valor que é medido, mas é bom sempre olhar, né? Sim, a tolerância, né? A tolerância, isso. Qual é a incerteza, qual é a exatidão, isso. Né? Então, isso geralmente é colocado no manual. Isso, então né? 1%. É bom saber, né? Para ele não ter surpresas, né? Sim, Okay. Exatamente. Muito bom.